né, com que esta nossa oficina seja gravada. Só complementando aqui que esta oficina ela é resultado da ação conjunta de 2 projetos, o projeto Balcão Universitário, né, do projeto Balcão, coordenado pela professora Valdineide, né, e do CONTEMP, que é o projeto Metodologias Contemporâneas em Contabilidade, que é coordenado por mim. Também nós contamos hoje com o apoio do bolsista Francisco, do projeto Balcão, e do bolsista Edson, que é do projeto CONTEMP. E a nossa palestrante de hoje, que é a Tainá, como eu estava dizendo ainda há pouco, antes de começar a gravar, né? Ela foi aluna de graduação aqui da UFPB e hoje está fazendo mestrado e vem compartilhar dessa experiência conosco. Tainá, seja bem-vinda, a palavra é toda sua, e aí você dá as coordenadas, como você vai fazer, se vai fazer pergunta logo, depois aí fica com você, tá certo? Você tem aí até às 20h40, mais ou menos, para concluir, certo? Sim. Boa noite a todos, eu vou iniciar compartilhando minha tela de slide. Vocês conseguem ver o slide? Por favor, alguém fale, porque eu não consigo ver o chat. Sim, sim, já apareceu. Certo. Boa noite, meu nome é Tainá. Eu me formei na UFPB, na graduação em 2019. Logo após, ingressei no mestrado. E hoje, com muita satisfação, vou ministrar essa oficina para vocês. Também fui aluna como vocês, passei pelo momento de construir um TCC, construir até mesmo um projeto de pesquisa para minha seleção de mestrado, e é muito gratificante ter vocês aqui conosco para construir junto esse conhecimento e ver também alguns colegas da UFPB aqui presente. O nosso mini curso é Entendendo as Etapas de um Projeto de Pesquisa na Área Contábil. Durante esse mini curso, vamos ver o que é um projeto de pesquisa, sua definição, como a gente chega a um tema e um problema de pesquisa, definição de objetivos gerais específicos, justificativa da pesquisa, que é a relevância, como eu chego a delimitar a importância da minha pesquisa, como construir o referencial teórico, a metodologia da pesquisa, que é como eu vou realizar, efetuar a pesquisa, e o cronograma da pesquisa, que é como eu planejo a pesquisa, e algumas dicas no final que eu vou enfatizar sobre a escrita científica, já que a escrita faz parte de todo o processo, desde que a gente vai estar escrevendo, né? Ao elaborar uma pesquisa. Então, o que seria um projeto de pesquisa? Definindo, é um documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. Ou seja, é o planejamento. Eu vou definir um tema, um problema de pesquisa, o objetivo geral, que é como eu vou chegar a responder esse problema de pesquisa, objetivos específicos que irão me auxiliar a atingir o geral e, assim, responder um problema de pesquisa, a justificativa, relevância, porque essa pesquisa é importante. O levantamento teórico e conceitual, que é o referencial teórico ou conceitual, a metodologia e o cronograma. Então, durante esse mini curso de hoje, nós iremos passar, eu vou dar dicas de como você vai realizar todas essas etapas no seu projeto de pesquisa. Lembrando que o projeto de pesquisa é como eu vou realizar a pesquisa, ele ainda não possui os resultados. Primeiro elaboramos o projeto de pesquisa, que é um planejamento que tem um tema, um objetivo, como eu vou efetuar aquela pesquisa, e depois vamos para um TCC, uma dissertação, uma tese, ou damos continuidade para um artigo científico,
e passamos a obter os resultados a partir do momento que esse projeto é efetuado, que ele é colocado em ação. Então, o projeto, em palavras simples, é um planejamento da minha pesquisa. Por isso que tem um cronograma, que é uma delimitação, que eu procuro delimitar, eu como pesquisadora, ou você, que é o autor daquele projeto, o tempo e quando vai ser efetuada cada etapa da pesquisa. Eu espero que todo mundo fique à vontade. Se sentirem alguma dúvida aqui hoje, podem abrir o microfone. Eu não vou estar visualizando o chat. Se alguém escrever no chat, me avisar, mas também pode ficar à vontade para tirar alguma dúvida, que a gente está aqui para isso, construir esse conhecimento junto. Então, a primeira etapa... Ok, viu? Tudo ok. Certo. A primeira etapa é como definir o tema e problema de pesquisa. Uma das dicas para você pensar no tema e o problema de pesquisa é a afinidade com a temática. Ou seja, você pode pensar até no seu curso mesmo de graduação, durante as disciplinas que você cursou. Qual a temática que você mais gostou? Auditoria, perícia, contabilidade gerencial, e começar a ler, ter um levantamento, a pesquisar sobre o assunto para delimitar o tema. Quando eu defino, eu gostei mais de auditoria, eu defino um norte para me começar a ler para delimitar o tema. Então, a afinidade com a temática é uma peça-chave para definir o tema e problema de pesquisa. Sem falar que, como eu vou estar escrevendo, é bem melhor que eu escreva sobre aquilo que eu gosto, que eu tenho aptidão. Consultar tese, dissertações ou TCCs também, né? Trabalho de conclusões de curso. Ao consultar tese, dissertações ou TCCs, no final do TCC a gente tem a conclusão ou considerações finais, né? Então, lá é abordado um pouco de pesquisas futuras. E logo mais eu vou dar um exemplo aqui de uma consideração final de um artigo que traz um exemplo de uma pesquisa futura que o autor, ao elaborar a pesquisa, indicou, e o leitor pode perceber isso e realizar essa futura pesquisa, essa dica do autor. A atuação profissional, quando eu atuo profissionalmente, se eu estou estagiando, se eu estou trabalhando em uma empresa, eu posso, pela observação do ambiente, levantar um tema e problema de pesquisa. Um exemplo, se eu trabalho em uma empresa e estão instalando o setor de auditoria interna, então, como eu sei que é algo novo, e por afinidade com o local, os colegas de trabalho, eu posso, por afinidade que eu tenho com o gestor da empresa, já que trabalho nela, marcar uma entrevista para investigar, por exemplo, dificuldades e obstáculos da implantação do setor de auditoria interna nas empresas e na empresa que eu estou trabalhando. Ou aplicar um questionário com meus colegas de trabalho, que são funcionários da empresa, de como a auditoria interna beneficiou o seu trabalho, já que a auditoria interna é uma técnica que leva ao controle interno, de verificar se as atividades no ambiente profissional estão com conformidade e ética. Então, eu pensar no meu ambiente profissional também pode surgir uma questão de pesquisa, e devido ao contato que eu tenho. Consultar periódicos, que são as revistas, anais dos últimos congressos e seminários, que lá tem um levantamento de artigos, e nesses artigos tem ideias de pesquisas futuras, assim como teses e dissertações, como eu falei anteriormente. Pensar na facilidade para a obtenção de dados da pesquisa, que eleva ao contato que eu falei, como na atuação profissional, de eu entrevistar um gestor de uma empresa para obter um dado para minha pesquisa. Quando eu já trabalho nela, eu já tenho facilidade, afinidade com aquela pessoa, e sei que ela vai poder ser acessível ao meu estudo e eu vou obter esses dados com mais facilidade. Se a pesquisa é justificável, ou seja, se ela é relevante, importante para a sociedade, para a academia, em que o estudo vai contribuir, e na operacionalidade, ao levantar um problema de pesquisa, eu consigo solucionar esse problema, eu consigo efetuar todas essas etapas para obter meus resultados. Então, esses são os pontos a se pensar
que podem nos levar a definir um bom tema e problema de pesquisa. Aí eu queria perguntar a vocês, alguém aí que está tentando fazer TCC ou até um projeto de pesquisa para alguma finalidade, já tem algum tema? Pode ficar à vontade, responder. Ou se não tem, também dizer que ainda não tem. Pessoal, se qualquer coisa podem ir colocando no chat, ou então levantar assim para poder abrir o microfone, mas acho que pelo chat talvez fique mais rápido, né? Não sei. Aqui eu estou vendo que estão colocando, Márcio Ferreira colocou que o tema é contabilidade no futebol. Adriano Cavalcante colocou, sim, já tenho. Adriano, era bom você colocar o seu tema, já que tem. Glaucon colocou transformação digital na contabilidade. Eu queria perguntar a um dos alunos, aleatoriamente, Glauco, como você chegou a esse tema de pesquisa? Foi afinidade, às vezes até uma indicação do orientador? Você poderia me responder ou digitar no chat? Se puder abrir o microfone, facilita pode mais. Ficar à vontade. Se quiser, pode abrir o microfone. Né? Isso, pode abrir o microfone. Pronto, ele colocou aqui no chat, por afinidade com o tema. Olha aí, tá vendo? Uma das dicas que eu abrangi, a afinidade com o tema fez que o aluno levantasse o seu tema de pesquisa. E quando a gente define o tema, a gente já define um norte, onde seguir. A gente não está mais naquele embrulhado que a gente estava lendo tudo. Então, a partir desse momento que a gente define um norte, um caminho, uma área, na contabilidade, fica bem mais fácil. Marcelo colocou aqui, vou falar sobre o impacto da reforma previdenciária nos cálculos trabalhistas. Muito bem, que bom que vocês já têm um tema, então já estão bem à frente, né? Todo mundo aí de parabéns. E muitas pessoas consideram a parte mais difícil, né? Alguns alunos. Aqui eu vou trazer algumas dicas de congressos e revistas, onde vocês vão levantar os trabalhos científicos, artigos. O Congresso Ampiconte e o Congresso da USP. Ao entrar no site do Congresso, é disponibilizado os anais. Então, é um dos 2 congressos mais importantes na área contábil. Bibliotecas digitais, repositórios. Aqui eu trouxe a da USP, mas pode ser da UFPB, de outra instituição. Tem um repositório que lá é colocado TCCs, dissertações, teses elaboradas anteriormente, que você pode ter o acesso a ler. A base de dissertações e teses brasileiras, e nela fica todas as dissertações, teses, de todas as áreas. Aí você refina, né, a que você quer, no nosso caso, contabilidade. Ou coloca por título para palavras-chave da temática que você quer. Lá também você pode fazer esse levantamento. E em periódicos, como a REPEC, Revista de Educação em Contabilidade, pesquisa. Aqui eu trouxe um exemplo de tema e problema de pesquisa. Um tema seria fatores contingenciais no controle gerencial. Uma avaliação em organizações não governamentais, que são as ONGs brasileiras. Alguém está com o microfone aberto? Um instantinho, Tatiana, acho que o teu microfone está aberto, Tatiana. Obrigada. É normal, né? A gente está no ambiente virtual, está todo mundo se adaptando. É totalmente normal. Os fatores contingenciais, gente, são fatores externos e internos que afetam a empresa. Por exemplo, se a empresa tem a maioria dos clientes dão valores às ações ambientais, práticas sustentáveis. Então, a empresa vai adotar práticas sustentáveis
à elaboração de um produto ou serviço devido a um fator externo. Então, ele é um fator contingencial, são fatores que influenciam a empresa a agir de certa forma. Ele pode ser externo, como você tem os clientes, o perfil do cliente, ou internos, por exemplo, quando eu quero instalar o controle gerencial na minha empresa, mas eu não consigo porque eu não tenho tecnologia avançada, um software. Esse é um fator interno que me impede de agir de tal forma, então ele pode impedir ou influenciar, só para vocês se situarem no tema. E o problema de pesquisa, que é de que maneira os fatores contingenciais estão associados às práticas referentes ao controle gerencial em ONGs brasileiras. Esse problema de pesquisa, ele sempre vem em forma de pergunta. Como, onde, por quê, sempre vem acompanhando. Você vê aqui que ele pegou praticamente o tema e na sua frente colocou o de quê para indagar uma pergunta. Poderia ser qual, como. Ele transformou a afirmação, que é o tema, em uma indagação de pergunta. Isso é uma tática de efetuar o problema de pesquisa. Consultando o artigo, como eu relatei ao consultar artigo, tese, TCCs, eu falei que no final, em conclusão, ou considerações finais, ia ter alguns insights, algum indício de pesquisa futura. Então, nessa pesquisa que eu estou trabalhando, que o título é Fatores Contingenciais e o Controle Gerencial, uma avaliação em organizações não governamentais, ONGs brasileiras, ela, na sua consideração final, traz o seguinte parágrafo: novas pesquisas podem ser realizadas tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. Qualitativa é quando eu não procuro mensurar algo. Por exemplo, quando eu sou mais observação, eu efetuo uma entrevista. E quantitativa é quando eu procuro quantificar algo mais na base de um problema que exige mais estatística. Então, ela diz que novas pesquisas podem ser realizadas tanto do fator quanti quanto quali. Assim, sugere-se que pesquisas do âmbito qualitativos sobre as práticas de controle gerenciais utilizadas em ONGs brasileiras, ou seja, efetuar uma entrevista sobre o tema com o gestor da ONG, seria uma pesquisa futura, já que essa pesquisa trabalhou com questionário enviado a várias ONGs, então você fazer um estudo de caso, que é quando eu me restringo a uma entidade e entrevisto um gestor, por exemplo. Ah, mas só um gestor, só que o estudo de caso ele se aprofunda na entrevista. Por isso que normalmente é entrevistado uma, duas pessoas. Então seria uma dica para que essa pesquisa fosse reaplicada, aplicada de forma qualitativa, e na ótica quantitativa, aplicar outros fatores contingenciais que esse autor não abrangeu. Por exemplo, ele enviou o questionário falando dos fatores que afetam o controle gerencial. Então, ele citou no seu questionário para o gestor das ONGs responder se os clientes afetam a ONG a introduzir controle gerencial, a tecnologia se afeta de forma positiva ou negativa, se os funcionários têm conhecimento de controle gerencial para que seja implantado na empresa. Então, ele sugeriu que uma nova pesquisa poderia enviar um novo questionário com outros fatores, além do que ele já trabalhou, e evidenciar relações com as práticas referentes ao controle gerencial em organizações do terceiro setor, tomando como um exemplo também ligando ao estágio de ciclo de vida, ou seja, ligar esse tema à relação do estágio de ciclo de vida da ONG. O que é isso? É o tempo que a ONG está no mercado, por exemplo, 5 anos, se ela está recente, há 3 anos, ou se ela já está no ciclo de vida com mais maturidade, 20 anos, por exemplo, se isso afeta na introdução de controle gerencial. E a gente pode ver aqui, outra ideia de pesquisa, é que esse estudo foi aplicado em ONGs. Então, outra ideia de pesquisa seria eu aplicar
esse estudo em outro setor empresarial, por exemplo, em pequenas e médias empresas. Então, a partir de pesquisas, a gente vai ler e vai tendo novas ideias. Além dela já trazer parágrafos como esse, já dizendo uma nova ideia de pesquisa, ao lê-las, a gente também pode fluir novas ideias. Depois de definido o tema e o problema de pesquisa, a gente vai para a definição de objetivos gerais e específicos. O que são objetivos? São fins teóricos e práticos que se propõem chegar na pesquisa. Ou seja, é como se fosse, fazendo analogia, uma meta. Qual a meta que eu vou traçar para alcançar que me levará à resposta do meu problema de pesquisa? É importante frisar que esses objetivos sempre se iniciam usando o verbo no. E deve existir relação com o tema e problema de pesquisa, é claro, porque esse objetivo é para me responder o meu problema de pesquisa. Se não tiver alinhado, eu não vou responder, então minha pesquisa não tornará viável. Os objetivos gerais podem ser comparados à meta que está no topo, a principal, onde se pretende chegar na pesquisa. Já os específicos é como auxiliar o pesquisador a chegar no objetivo geral, que é a meta principal. Através dos objetivos específicos, se resolve o objetivo geral. Essa é a principal diferença. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Tainá, tem alguma quantidade, Oi? assim, uma quantidade razoável de objetivos específicos para colocar? Alguma especificação Não, de depende condição? da sua abordagem de pesquisa, mas geralmente as pesquisas usam 3, 4 objetivos específicos, além do geral. Isso. Mas não tem uma regra, né? Isso, depende da pesquisa, dos objetivos, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, depende da extensão, né? Se tratando de um trabalho de TCC, espera-se que no mínimo tenha 2, né? De monografia, nível de graduação, no mínimo 2, né? Isso. E no Tá bem, máximo obrigada. 3, 4, né? Porque tem gente que sai colocando 4, 5, 6, acha que realmente não precisa, no máximo 4. Isso. Isso. O mais importante é você... Pode falar. Adriano está Com relação à definição dos objetivos, eu posso colocar no TCC o mesmo do pré-projeto? Assim, pode ser igualmente, como está no pré-projeto, É o mesmo. O que você fizer no projeto vai ser o que você vai trabalhar no TCC. Certo, mas eu estou querendo Isso, o dizer, projeto é uma posso repetir, né? do TCC. Do mesmo jeitinho que está no pré-projeto, já posso repetir a Pode. mesma coisa no TCC, tá ok. Pode, se o orientador não sugeriu nenhuma alteração, você pode repetir. O pré-projeto faz parte do seu TCC. O pré-projeto vai até a metodologia. Tá Aí, ok, no seu beleza. TCC, é a continuidade do projeto. O que é que você vai acrescentar? Os resultados, ou aprofundar o referencial teórico. Mas o pré-projeto é a continuação. No TCC, você dá a continuidade do projeto. O mais importante aqui, quando traçar objetivos gerais e específicos, é você responder, refletir se esses objetivos que você está traçando vão solucionar seu problema de pesquisa. Se você traçar objetivos e refletir que eles vão atingir o problema de pesquisa e solucionar, o objetivo está perfeito. Aqui eu trouxe um exemplo de uma problemática que os autores definiram, a questão de pesquisa, qual o segmento de empresas listadas na B3, considerado de alto potencial poluidor, que mais evidenciou informações ambientais de acordo com a NBCT 15, que é uma norma, a NBCT 15, para quem não sabe, é uma norma que lida com a evidenciação social
e ambiental na área contábil, como as empresas vão evidenciar essas informações, no período de 2006 a 2017. Com isso, traçou-se o seguinte objetivo geral: investigar os setores econômicos das empresas listadas na B3 que mais divulgam informações ambientais no ano de 2017. Você pode ver que tem ligação com a problemática. E o objetivo específico vai buscar solucionar esse objetivo geral. Então, o que eu vou fazer para investigar os setores econômicos da empresa listada na B3 que mais divulgam informações ambientais no ano 2017? Então, os autores citam que eles vão identificar as informações ambientais mais divulgadas pelos setores no ano 2017, ou seja, se não identificar, não vai saber quem mais evidenciou. Comparar se os setores econômicos com maior potencial poluidor divulgam mais do que setores com menor potencial poluidor, ou seja, comparar esses setores de empresas e verificar quais desses setores pertencem a empresas listadas na B3 que mais se destacam em termos de divulgação ambiental, ou seja, ver qual setor de empresa, se é o setor elétrico, setor de tecnologia, que mais faz a evidenciação de divulgação ambiental. Ou seja, os objetivos específicos são os passos que ela vai seguir para cumprir seu objetivo geral, que é investigar os setores econômicos das empresas listadas na B3 que mais divulgam informações ambientais no ano de 2017. E com isso, a gente observa que ela responde o problema de pesquisa. Queria só fazer um esclarecimento, porque, voltando aí, Tainá, a parte dos objetivos, como, assim, há uma dúvida, né? O aluno perguntou, né? Se o projeto, que tem no projeto, por exemplo, os objetivos que estão no projeto vai ser o que está no TCC. Então, para esclarecer melhor, né? Então, o seu TCC, você faz o projeto para poder você seguir. É um plano, o projeto é um plano. Ou seja, no projeto você vai ter o quê? Problema, né? Você vai ter o tema, você vai ter o problema. E em cima do problema você constrói os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, isso aqui é o plano para você realizar a sua pesquisa, tá? Então, a partir daí, você vai realizar a sua pesquisa. E tudo que está no projeto vai se repetir no TCC. O que vai acrescentar, como Tainá já falou, é o restante, a pesquisa, né? Os resultados que você colocou, colocando em prática o que você projetou, certo? Só isso, Tainá. Certo. Aqui eu trouxe alguns verbos que são utilizados para levantar o objetivo, quanto à função de pesquisa para apontar objetivos. Quando a minha função de pesquisa é conhecimento, eu busco os seguintes verbos, são tradicionais, como apontar, citar, classificar, indicar. Já quando eu quero compreender algo, no meu objetivo geral, quando eu busco a compreensão, eu posso utilizar verbo no infinitivo como compreender, concluir, deduzir, determinar, diferenciar, interpretar. Quando eu quero uma aplicação, eu posso utilizar verbos como desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar. Numa análise, se meu objetivo geral for, por exemplo, analisar, eu posso, nos específicos, colocar comparar, criticar, debater, diferenciar, examinar. Quando eu quero sintetizar algo, posso compor dos seguintes verbos: construir, documentar, especificar, esquematizar. E na avaliação de algo, argumentar, avaliar, contrastar, decidir, escolher. Essa tabela é importante porque dá exemplo de vários verbos no infinitivo que você pode utilizar para levantar seus objetivos, sejam eles gerais ou específicos.
Agora eu vou digitar aqui, vou fazer um pouco um aspecto dinâmico, vou digitar no chat, vou dar um tema e vou pedir para vocês elaborarem um objetivo geral com esse tema. Só um momento que eu vou digitar aqui. Vou colocar aqui no chat. Só um momento. Eu salvei em Word para ficar mais fácil. Esse é o tema de pesquisa que eu estou dando para tornar a aula dinâmica com vocês. O tema é a adoção de práticas de contabilidade gerencial em empresas hoteleiras da Paraíba. E o problema de pesquisa é quais são as práticas de contabilidade gerencial nas empresas hoteleiras na Paraíba. Então, eu queria pedir a participação de vocês para tentarem elaborar um objetivo geral. Lembrando que aqui todo mundo está com o intuito de debater o assunto, aprender, que eu também posso aprender com vocês. E estou aprendendo, com certeza. Então, eu queria que alguém digitasse. Quem quiser, pode ficar à vontade, ou até mesmo abrir o microfone, também elaborar um objetivo geral para esse problema de pesquisa. Se não souber, também pode falar, explanar alguma dificuldade, se estiver pensando escrever, pode falar, né? Quem está escrevendo também. Com base nos verbos que ela mostrou aí. Vamos lá, Marcelo. Emily. Eu vou compartilhar aqui Francisco. a tela dos verbos. Vamos lá, pessoal. É a oportunidade que vocês têm, né? Vamos lá, agora. Estava com o microfone aberto, já sei que seu microfone está funcionando. Vocês estão vendo a tela do slide? Não. Não, agora parou. A função do verbo? Sim, agora voltou. Pronto, tá aí o slide para facilitar. Para vocês desenvolverem um objetivo geral. Tatiana já colocou. Identificar quais as práticas de contabilidade gerencial adotadas pelas empresas do ramo hoteleiro na Paraíba. Esse identificar eu colocaria como objetivo específico. O geral tem que ser algo mais completo. Isso vai ser uma etapa da pesquisa. Alguém mais quer sugerir? Glauco também colocou, não? Ele colocou assim, demonstrar se os relatórios contábeis estão fidedignos. Isso aí também poderia ser específico, né? Porque ele só fala em relação à fidedignidade, mas as práticas contábeis aborda além da fidedignidade, né? Mateus colocou, transformando a pergunta em uma afirmação, dessa forma ficaria analisar as práticas de contabilidade gerencial nas empresas hoteleiras na Paraíba. Esse de Mateus ficou excelente, mas claro, a gente está aqui para aprender. Analisar, que é algo mais amplo. No caso, o objetivo geral poderia ficar
como o Matheus sugeriu, que é analisar as práticas de contabilidade gerencial nas empresas hoteleiras na Paraíba. Aí ele citou até uma facilidade, que buscou transformar a pergunta em uma afirmação, e como objetivo específico, poderia ser o que Tatiana escreveu, identificar as práticas de contabilidade gerenciais adotadas pelas empresas no ramo hoteleiro na Paraíba. E um terceiro poderia ser o de Glauco, né? Isso. Específico. Muito bem. Eu vou aqui voltar a compartilhar o slide. Ela colocou aqui. O objetivo geral desta pesquisa é buscar evidências que permitam identificar quais as práticas contábeis em empresas hoteleiras na Paraíba. Buscar evidências. Aí já não seria mais o objetivo geral, né? Aí já seria Isso. você colocando no meio do artigo, no meio de uma frase dentro do TCC. O próprio objetivo Os verbos evidenciar, normalmente... Isso. Os verbos normalmente para o objetivo geral é investigar, analisar, avaliar, algo mais amplo. Como eu cito, por exemplo, um passo de pesquisa, identificar, medir, comparar, a gente nota que é um passo da pesquisa. Já quando eu falo analisar, é algo mais amplo, investigar. Aí dá mais para o objetivo geral. É bom a gente ter esse tato de diferenciar, para diferenciar. Depois de levantar o objetivo geral, específico, o tema de pesquisa, a gente vai para a justificativa da pesquisa. O que seria essa justificativa da pesquisa? É onde meu estudo vai contribuir. Será que vai ser na área acadêmica, na sociedade? Tudo que eu estou fazendo deve haver uma contribuição. Não valeria a pena a gente escrever algo se não ia contribuir para nada, se a gente pegar na reflexão. Então, como eu posso elaborar uma boa justificativa de pesquisa? Pensando nos fatores que determinam a escolha do tema, contribuição proporcionada pelo estudo, ou seja, qual será a contribuição do meu estudo? Por exemplo, será auxiliar os gestores a tomar melhor decisão? Complementação de estudos anteriores? Por exemplo, identificar outros fatores contingenciais, como foi o caso da pesquisa passada, que ele cita que para a pesquisa futura podia incluir outros fatores contingenciais. Então, é uma complementação daquele estudo anterior, a nova pesquisa que eu vou realizar. Viabilidade de pesquisa, que é se a pesquisa pode ser executada, que eu estou pensando. O tema, o problema de pesquisa, ele pode ser respondido. Então, isso é a pesquisa ser viável, seria uma justificativa. Públicos interessados, quem está interessado na minha pesquisa? Os gestores, as entidades, as empresas, ou até mesmo o profissional contábil, por exemplo. Se eu estiver pesquisando quais os benefícios da educação continuada para os profissionais contábeis. O público interessado, normalmente maior, vai ser os profissionais de contabilidade, que vão estar interessados naquela pesquisa, que vão demonstrar que se eles continuarem seus estudos, vão ter contribuição de acessão de cargos nas empresas, cargos melhores. Então, pode citar o público interessado e a relevância, que é o pensar qual a importância da pesquisa. Como exemplo, eu trouxe a seguinte problemática. Qual o segmento de empresas listadas na B3, considerado de alto potencial poluidor, que
mas evidenciou informações ambientais de acordo com a NBCT-15 no período de 2006 a 2017, que era o artigo que a gente estava trabalhando anteriormente. Os autores trazem uma justificativa. Vamos analisar essa justificativa. Os autores dizem o seguinte: a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de investigar se as empresas de alto potencial poluidor estão preocupadas com as questões ambientais. Ou seja, a necessidade de ver se aquelas empresas que poluem bastante, têm grandes impactos negativos no meio ambiente, estão preocupadas com questões ambientais. Aí continua, o gerenciamento dos impactos causados e com a devida divulgação dessas informações também. E justifica-se ainda por tratar de uma temática que, embora bastante discutida, apresenta uma lacuna no tocante à análise de empresas categorizadas, segundo a Lei 10.165/2000, que é a lei que cita os ramos de atividades empresariais de alto impacto poluidor, em relação ao volume de informações ambientais, evidenciadas de acordo com a NBCT-15. Ou seja, ela cita que, ao filtrar o tipo de empresa, que é só empresas que ela vai investigar que está nessa lei, ela alcança uma lacuna de pesquisa, que as pesquisas anteriores não aplicavam, geralmente não aplicavam nessa lei. De repente, aplicava empresas de setor hidrelétricos, por exemplo. Então, ela traz isso como relevância e importância. É chamado, o estudo é diferente dos outros, é novo, inovador. A maioria dos trabalhos observados limita-se à análise de um único setor, como o de Faria e Pereira. Ela cita dois autores, dois trabalhos aí, que identificam a mesma temática, a maioria fazem pesquisa em um único setor. E ela não vai investigar todos os setores de acordo com a lei. Então, ela justifica pela lacuna da literatura, das outras pesquisas. O que é que as outras pesquisas não fizeram que a minha pesquisa está sendo efetuada? Então, essa é uma forma de justificar, para encher lacunas de pesquisa anterior, de estudos anteriores. Outra justificativa, como exemplo que eu trago, é da pesquisa com problemática. Como são evidenciadas as fontes de recursos auferidas pelas OCIPs, Organizações Sociais Civis de Interesse Público, que é uma espécie de certificação que é dada a ONGs, não todas as ONGs. As ONGs que têm esses certificados recebem recursos do governo, da região nordeste do Brasil. Então, a gente vai ver que nessa justificativa, ela procura justificar o estudo que está sendo efetuado em diversas contribuições. Na contribuição, a importância do estudo. Já inicia o parágrafo aí falando: o estudo gera contribuições em 3 âmbitos: acadêmicos, social e prático. No acadêmico, o artigo amplia a amostra estudada, trazendo à discussão um pronunciamento técnico que foi revisado recentemente. Ou seja, ele diferencia de outros estudos por ampliar a amostra e trazer à discussão um pronunciamento que é recente, que tem poucas pesquisas por ele ser atual. Além disso, amplia a literatura a respeito de OCIPs no Brasil, ou seja, realiza mais um estudo, aumenta os estudos relacionados a esse tipo de empresa. No social, provoca discussão sobre origens de recursos recebidos pelas entidades de interesse social, se resultam em ações voltadas para o bem comum. Como é uma certificação que é dada para entidades filantrópicas, no social, ele investiga se os recursos são evidenciados. E se esses recursos que são direcionados a essas organizações filantrópicas resultam em ações voltadas para um bem comum. Isso é de um interesse social. Por fim, na prática,
O estudo, como contribuição prática, promove a discussão sobre a necessidade de melhorias na execução do processo contábil, maximizando a accountability, que é a transparência na evidenciação dos recursos e reduzindo a assimetria informacional. Você vê que ela pega a contribuição do estudo e uma lacuna na literatura, quando ela cita que amplia a literatura, aumentando a amostra e inserindo um novo pronunciamento contábil, que, por ser novo, tem poucas pesquisas, para justificar seu problema de pesquisa, justamente aquelas dicas que eu passei anteriormente, quando eu comecei a iniciar a falar de justificativa. Então, é sempre bom a gente pensar nos principais pontos, onde contribui a pesquisa, indagar, refletir, né? Sempre que a gente está escrevendo, qual a lacuna literária que atinge e por que escolher aquela amostra de pesquisa, aquele universo, aquela população, por que as OCIPs, qual a importância das OCIPs socialmente. Quando a gente começa a listar aqueles pontos e pensar com o nosso tema, flui normalmente uma justificativa. Aqui eu vou iniciar a falar do referencial teórico, que é o momento de explicar ao leitor conceitos e ou teorias da temática da pesquisa. Associa pesquisas com teoria, mas não é necessário ter uma teoria. Mas é melhor que tenha, porque dá um embasamento melhor à pesquisa. Mas se não tiver, pode ser chamado de referencial conceitual, que é quando eu não tenho uma teoria de base. Mas se tiver, é melhor, é mais recomendável. Aprofundar a temática com pesquisas anteriores relacionadas com o seu tema de pesquisa, ou seja, trazer pesquisas anteriores, você vai citar autores anteriores na sua área de pesquisa, na sua temática. Citar trabalhos clássicos e referências utilizadas dos últimos 5 anos é importante, a não ser que seja uma citação clássica, né? Quando eu pego uma teoria, é algo bem antigo, né? Que foi desenvolvido por décadas. Então, eu posso citar algo mais antigo. Só que isso não vai predominar no trabalho. Eu não vou fazer um trabalho todo de referência de 1980, por exemplo. É verdade, Tainá. Outro dia eu tive uma oportunidade de receber um trabalho e esse trabalho era de 1970. Aí eu olhei para a aluna e disse, olha, eu acho que essa citação é bem mais velha do que você. Traga um autor mais recente. Isso é uma dica, né? Por quê? Porque imagine se meu trabalho necessita de uma lei, por exemplo, na área tributária. A gente cita muito lei quando a gente faz trabalho. Aí eu pego trabalhos ou lei de 1970, como a professora falou. Essa lei já pode ter sido revogada. Pode existir algo mais atual. E aí? O que eu vou estar falando vai estar certo? Não. Assim, você pode citar quando é teoria. Claro, você pode falar do início da teoria e talvez necessite citar algo mais antigo, mas isso não vai predominar no trabalho. 2, 3 parágrafos é uma coisa, agora o trabalho todo, aí não é muito bem visto. É recomendável, quando a gente fala nos últimos anos, dos últimos 5 anos. Então, se você estiver efetuando pesquisa no Google acadêmico lá do lado, a gente pode clicar e delimitar o ano do trabalho. Até 2015, trabalho de até 2015, eu estou em 2020. Então, quanto mais recente, melhor. Quitar um pouco de citação de trabalhos internacionais. Isso mostra que você não leu só estudos brasileiros. Por exemplo, se eu estiver trabalhando um estudo numa ONG, aí eu pego só estudos brasileiros para construir meu referencial, né?
Eu sei que dá trabalho, a literatura internacional vem em inglês, mas hoje a gente tem muita facilidade, né, para traduzir, tem até sites. Claro que não é muito bom confiar em site, né? Você lê com um dicionário em inglês para dar mais respaldo. Mas isso vai mostrar que você pesquisou a fundo quando você citou alguns estudos internacionais. Se eu estou falando de ONG e pesquisa só no Brasil e trago alguns estudos que tratem de ONGs em outros países, em estudos internacionais, isso mostra que eu procurei saber o comportamento dessas ONGs, não só brasileiras, mas em outros países. E aí, no meu estudo, quando eu obter o resultado, depois do projeto que eu efetuar o TCC, eu posso comparar, né? Porque as ONGs dos Estados Unidos, na temática que eu estou trabalhando, tem esse comportamento, e a daqui do Brasil tem esse. Prefira citação indireta, é recomendável, e evite o APUD, que é uma citação da citação. Ou seja, quando eu estou lendo um trabalho e eu não faço citação, eu pego direto do trabalho que eu estou lendo. Então, isso não é recomendável. Evite, não faça. Eu recomendo que não faça. A não ser que, por exemplo, você colocou agora que evitasse autores antigos, tá? Então, por exemplo, você está trabalhando com evasão. O autor que trata do modelo de evasão é bastante antigo, que é Tinto, de 1970 para trás, tá? Então, você pode dizer, né, que alguém mais recente aprimorou o modelo, né, de evasão de Tinto. O que é que você vai dizer? A PUD, né, o autor que está trabalhando agora, citou o autor antigo, de 1970. Então, assim, é importante colocar, porque você sabe que você não vai encontrar aquele autor fácil, a não ser que esteja disponível na internet, porque tem alguns livros, né, que estão disponíveis, mesmo antigos, já estão disponíveis em algumas bibliotecas disponibilizados pela internet. Isso, Tainá. E Sim. procura, né, se não achar, você coloca o APUD, é importante. E também uma questão que tem um sentido de usar a PUD quando você, como a professora Odinei citou, mas por que a gente diz a evitar? Por quê? Porque se você tem acesso à obra original, ao artigo original que o autor está se referindo, é bom você pegar esse autor para você ver, porque é diferente você ver uma frase de um autor do que ter acesso a um capítulo ou a um artigo. Porque quem está elaborando aquele capítulo, por exemplo, ou aquele livro, ele leu aquele autor todo e ele está com uma ideia completa da ideia do autor. Quando você só pega um trecho dele, aí você pode não ter, né, essa visão, essa completude. Então, se você tiver oportunidade de pegar o artigo original, você, né, acesse ele. Agora, caso não seja possível, claro, você usa o APUD. Outra questão também que é importante, viu, Tainá, a que está falando de referencial teórico, é que às vezes você pega uma citação de um autor, por exemplo, de 2002, Gil, 2002, Gil fala da parte de metodologia, 2002. Aí o mesmo autor, com o mesmo tema, 2008. Aí você coloca Gil 2002, Gil 2008, Gil 2013, mesmo autor, com o mesmo livro, só que em edições diferentes. Então, procura atualizar. Se você tem o mais atual, então todas as citações que você fizer, você pega do mais atual, para não estar colocando o mesmo autor várias vezes. Às vezes você pega um pedacinho aqui, outro ali, e vai juntando e fazendo uma peça. Então, procura citar o autor mais recente, né, com a edição mais atualizada. Claro, assim como foi ressaltado tudo que existe, o APUD, as referências antigas, claro que é para ser utilizado. Agora, utilizar é diferente de predominar, né? A gente não pode fazer um trabalho todo só de referência antiga.
por exemplo. A gente tem que ver a relevância das citações que a gente vai fazer. Aqui eu trouxe como você vai construir os tópicos para o referencial teórico. Muitas vezes a gente tem um tema, tem um problema de pesquisa, mas fica em dúvida de como elaborar cada tópico que vai falar no referencial. Então, estou tomando como base já artigos que eu já falei anteriormente para ficar mais familiarizado entre a explicação. No tema de pesquisa que eu já evidenciei, né? Fatores contingenciais e o controle gerencial. Uma avaliação em organizações não governamentais, ONGs brasileiras. Quais foram os tópicos que os autores trabalharam? Foram controle gerencial e fatores contingenciais em ONGs. Ou seja, tem uma ligação com o tema. A gente observa aqui no tema, tem fatores contingenciais e controle gerencial, ambos serviram de tópicos e relacionados ao tipo de empresa que ele estava analisando. Em ONGs, não faria sentido ele predominar, colocar aqui, não que não pudesse citar, que pode citar, até para comparar uma empresa de um setor diferente. Mas se fosse aqui no tópico 2.2, fatores contingenciais em empresas listadas na B3, e esse tópico predominasse isso não faria sentido. Não que não pudesse falar de empresas na B3, claro que você pode citar empresas diferentes. Quando a gente escreve nas ONGs, tem tal comportamento. Por outro lado, em pequenas e médias empresas, trazem outros comportamentos, mas isso não predomina no trabalho. Qual o tema? Qual o foco do trabalho? Então, do tema, a gente alinha tudo, alinha os objetivos, alinha a justificativa, alinha até mesmo os tópicos do referencial. Onde buscar essas referências para o meu referencial? Pode ser em tese, dissertações, TCCs, em periódicos, livros, em legislação, quando se trata de um tema, por exemplo, tributário, é recomendável citar alguma legislação, em artigos científicos. Só que é bom que predomine artigos científicos, porque essas teses, dissertações vão virar futuramente, até mesmo o TCC de vocês, um artigo científico. E o artigo científico é mais atualizado, principalmente de periódicos. Quando você faz baseado em periódico, é melhor. Por quê? Porque quando eu venho de congresso, em anais, é considerado um artigo de congresso algo que está em construção. Eu vou para um congresso para receber dicas daquela pesquisa, para amadurecer minha pesquisa. Quando a gente vem para um periódico, já tem passado pelo congresso, a pesquisa está mais amadurecida. Eu recebi contribuições que contribuíram com a pesquisa, então ela está melhor. Então, é recomendável que você pegue artigos científicos. A gente pode pesquisar no SPEL, na base de dissertações e teses, no Science Direct, que tem muitas pesquisas internacionais no Science Direct, e o SPEL é um site que tem artigos de periódico. Então, esses links são importantes. E no próprio Google Acadêmico também. Eu vou agora colocar um tema de pesquisa aqui para vocês falarem, aí fique à vontade para abrir o microfone através do tema que vocês iriam falar num referencial teórico. Quais eram os tópicos que vocês iam construir? Então, eu coloquei no chat um tema, é o seguinte tema: fatores explicativos da evidenciação de informações ambientais das empresas potencialmente poluidoras listadas na B3. Alguém pode ficar à vontade aí, digitar no chat, ou então falar no microfone mesmo, o que falaria no referencial teórico, por favor. Lembrando que todo mundo está aqui para aprender.
Aqui a Ana já falou que um tópico seria sobre a poluição, né? Justamente, um dos tópicos eu teria que falar sobre empresas que têm um potencial poluidor listado na B3. Era um dos tópicos que seriam principais. Não faria sentido eu dar um foco para um outro lado. Por exemplo, dar um foco maior, não que eu não pudesse citar, eu poderia citar, porque não poderia era predominar, mas que predominasse empresas que não fossem potencialmente, que não tivessem um comportamento poluidor. Outro aluno citou que primeiro listaria as principais empresas que mais despejam dejetos no ambiente. Novamente, né, falaria das empresas que têm um comportamento potencialmente poluidor. Isso mesmo, a questão-chave da pesquisa, se a gente fosse traçar uma palavra-chave, seria informações ambientais potencialmente poluidoras nas empresas. O comportamento poluidor nas empresas. E Francisco falou setores com maior potencial poluidor e uma forma como reporta a informação. Todos os alunos estão corretos, eu agradeço a participação, estão de parabéns. Se a gente fosse definir esse tema numa palavra-chave, seria informações ambientais de empresas potencialmente poluidoras, da B3. Vou voltar a compartilhar o slide. Vocês estão visualizando o slide? Sim. Sim. Obrigada. Depois de levantar o tópico do referencial de ter construído, eu vou dar início à metodologia da minha pesquisa. Quando eu penso nessa palavra, metodologia da pesquisa, o que é que tem que vir no meu pensamento? O que você fará para solucionar a problemática? O que eu vou fazer para responder aquele problema de pesquisa? Eu vou ter que aplicar um questionário, vou ter que realizar uma entrevista, vou ter que fazer um levantamento de informações em websites nas empresas. O que eu vou fazer para solucionar o problema de pesquisa? Então, a gente vai escrever o que a gente fará, né? E apresentar a classificação da pesquisa. Que tipo de pesquisa é? Bibliográfica? É documental, de acesso a documentos? É uma pesquisa de campo, eu tenho que ir a campo, em loco, no local que está acontecendo o problema de pesquisa, para observar, identificar. Então, eu vou dizer a classificação. Relatar a população e a amostragem da minha pesquisa. Por exemplo, se eu estou aplicando um questionário, quem eu vou aplicar? Qual é a minha população? Por exemplo, como eu citei um exemplo aqui anteriormente, quais os benefícios da educação continuada para os profissionais contábeis? Então, na Paraíba, a população seria todos os contadores da Paraíba. E a amostragem é quem vai responder o meu questionário. Relatar a coleta de dados. Como foi que eu obtive os dados? Através do questionário. No caso do exemplo que eu citei agora, recentemente, seria através do questionário. Escreva a técnica de análise de resultados que sua pesquisa apresentará. Que tipo de técnica eu vou usar para tratar os dados que eu obtive? Técnicas estatísticas, estatística descritiva, por exemplo. E dividir essas questões em tópicos para ficar mais organizado. Aqui eu vou falar sobre como classificar a sua pesquisa. Para falar de classificação da pesquisa, eu trouxe a autora Vergara, 2016, que classifica a pesquisa quanto aos meios e quanto aos fins. Quanto aos meios, traz que pode ser exploratória. O que seria uma pesquisa exploratória? É realizada numa temática que possui pouco conhecimento, poucos estudos, poucos artigos. Por exemplo, acabou de sair uma norma, um novo CPC, e eu vou efetuar aquele estudo. Então, eu posso enquadrar como exploratório.
Descritiva. Descreve características de determinada população ou fenômeno que eu estou estudando. E explicativa. Procura esclarecer os fatores para determinado fenômeno. Por exemplo, se eu quero tentar pesquisar os fatores que levam ao sucesso de um empreendimento. Então, o que explica os empresários ter sucesso no empreendimento? Poderia ser classificado como explicativa. Metodológica, instrumento de captação ou manipulação da realidade. Aplicada é a que sugere pela necessidade de resolver problemas concretos na realidade. Por exemplo, proposta de mecanismos que diminuam uma infecção hospitalar. Intervencionista, que é aquela que intervém na realidade. E quanto aos fins, classifica a pesquisa como pesquisa de campo, que é quando eu vou no local da pesquisa. Por exemplo, se eu for observar, tiver que fazer uma entrevista com o gestor de alguma empresa para responder o problema. Então, eu vou precisar ir lá a campo, nessa entrevista, para observar também o processo de produção. Se eu vou fazer uma pesquisa na área de custo. Então, eu vou realizar a entrevista e necessitar, por meio da minha observação, obter dados. Vou ter que ir a campo, vou estar no local que acontece o problema. Então, seria uma pesquisa de campo. Pesquisa de laboratório. Normalmente, ela é feita na área de saúde, né? Quando eu uso um experimento. Documental. Quando eu necessito de documentos para responder meu problema de pesquisa. Um exemplo é quando eu vou examinar relatórios financeiros de um setor empresarial na B3. Então, aqueles relatórios financeiros, balanços patrimoniais, que estão no site da empresa que eu vou analisar, é um documento, eu classificaria como documental. E bibliográfica é quando eu faço um levantamento em artigos, tese, dissertação, no universo literário, para solucionar a pesquisa. Pode também ser experimental, que permite observar e analisar um fenômeno sobre condições estabelecidas. Ex post facto, que refere a um fato, o que aconteceu depois de determinado fato. Por exemplo, teve uma indústria na minha cidade. Após a indústria chegar naquele ambiente, naquela região, o que aconteceu após esse fato? Deu mais empregabilidade? Ou a tal indústria efetuou poluição naquele ambiente? A pesquisa participante, que faz uma ligação entre o pesquisador e o pesquisado. Pesquisação. A pesquisa propõe participação na realidade social, intervém na realidade, no que está acontecendo. E o estudo de caso, que é quando eu faço algo aprofundado, quando eu me restringo a uma limitação de amostra. Geralmente, o estudo de caso é utilizado uma, duas entidades no estudo. É uma amostra pequena, mas um estudo mais aprofundado. Pode ser uma entrevista com o gestor, que eu vou lá na organização, aí eu vou estudar só aquela empresa. Um estudo de caso na uma empresa de energia na Paraíba. Então, eu vou me aprofundar, eu vou no local, a empresa facilitou que eu fosse na empresa e realizasse a pesquisa, então ela vai ser bem aprofundada. Seria um estudo de caso, e uma característica é justamente essa, uma amostra restrita, pequena. Uma, duas, três participantes. Ainá, tem uma pergunta aqui sobre... de Tatiana. No caso de um estudo de caso, seria uma pesquisa de campo. Ela quer saber sobre isso. Se você for no local da pesquisa e for como pesquisador observar, também seria classificada como
o estudo de campo, o seu estudo de caso. Teria as duas classificações, de campo e estudo de caso. Não é porque eu classifico só como documental que vai ser só documental. De repente, também na pesquisa eu preciso analisar o documento da empresa e falar com o gestor da empresa. Então, eu vou classificar a pesquisa como documental e de campo também. Não é porque tem uma classificação que não pode assumir outra. Às vezes eu preciso de mais de um meio para solucionar um problema. Eu preciso aplicar um questionário e analisar o documento, por exemplo. Ficou claro, Tatiana? Pode abrir o microfone ou falar no chat. Falou que entendeu. Aqui tem uma outra de Davi. Na minha pesquisa, população e amostra são alunos CCCA. No caso, uma pesquisa de campo, porque eu teria que ir no CCCA. Nessa pandemia, faria pesquisa pelo recurso formulário do Google. Ela continuará sendo de campo, mesmo sendo virtualmente? Olha, como você não vai estar presente no local, só vai aplicar o questionário via Google Doc. Eu acredito que você classificaria ela como uma pesquisa descritiva, já que você busca descrever características dos alunos no CCSA. A pesquisa de campo, o ponto-chave que a gente pode ligar ela é quando eu estou em loco. Em loco é quando o pesquisador está no local. Eu vou no local que está acontecendo o fenômeno. Se você for fazer uma entrevista, né, diretamente, aí poderia, diretamente com os alunos, poderia classificar como campo. Mas como é um questionário, que será como... Oi? Não digo, mesmo sendo a partir do questionário, mas, por exemplo, estudo de caso envolve tão somente uma organização, por exemplo. Quando nós temos até 4 organizações, então seria multicaso, porque seria mais de um caso. E quando eu vou em mais de 4 organizações ou pessoas, não poderíamos dizer pesquisa de campo. Então, nós estamos agora num momento de excepcionalidade, né? De fato, mas mesmo antes da excepcionalidade, se utilizava muito essa questão de enviar, né, Google Docs. O problema, e aí eu já vou te dizendo, Davi, é o retorno. Porque quando você está em loco, você está lá pedindo para o aluno, por exemplo, responder, né? É mais fácil ele responder porque você está ali na frente, né? Vai na sala e pede e tal. Sim. Quando você manda pela internet, o índice de resposta é muito baixo. Esse é um dos inconvenientes. Mas agora você não tem como, de fato, né, aplicá-lo pessoalmente. Mas nesse caso, como envolveria uma população de alunos, ainda seria pesquisa de campo. Agora você vai ter que dizer nos instrumentos, né, que o instrumento foi o questionário Google Docs. E você só vai analisar dentro desse escopo, né, do questionário, né. Depende se você vai ter pergunta aberta, pergunta fechada, né. Geralmente no Google Docs você acaba fazendo muito, dando já as opções, né. Geralmente é isso. Tem outra pergunta aqui, Isabela Caldas. Vou aplicar a minha pesquisa onde eu trabalho, mas pelo formulário Google. Seria pesquisa de campo? No local que você trabalha, você vai estar lá, né? Sim, então, mas como se é uma empresa só, aí seria estudo de caso, né? Isso, se for só uma empresa. É só uma empresa? Isso agora que Isabela vai ter que explicar, porque ela disse, vou aplicar a pesquisa onde eu trabalho. Isso, ela disse que seria sim, só nessa. Falou que sim. Então Sim, então,
como é só uma empresa e devido à amostra ser reduzida, como a professora falou, classificaria melhor como um estudo de caso. Alguém tem mais alguma pergunta sobre classificação da pesquisa? Aproveitem agora, viu, pessoal? Então, vou dar continuidade aqui. Só mais uma pergunta. Com relação É uma à pergunta amostra, aí. tem que ser uma quantidade específica ou não? Depende do seu problema de pesquisa. Se for um estudo de caso, se você conseguir só uma empresa e for realizar um questionário só naquela empresa, a amostra ser só uma contagem única, seria normal. Mas se você for analisar, por exemplo, os profissionais, o perfil dos profissionais contábeis na Paraíba, é recomendável você aplicar um questionário, por exemplo, é recomendável que você consiga 30%, pelo menos. Claro que tem alguns artigos que conseguem menos, mas uma boa amostragem seria 30% do total do seu universo, ou mais, né? Porque quanto mais, melhor. Exato. Ok, obrigado. De nada. Aqui eu trouxe. Quanto mais significativa a amostra, mais claros os resultados, né? Mais fidedigna Isso. a sua pesquisa. Aqui eu trouxe diversos outros autores, que cada autor traz uma classificação de pesquisa. Andrade, 2002, classifica a pesquisa quanto à natureza, trabalho científico original, resumo do assunto, quanto aos objetivos, pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, quanto aos procedimentos, pesquisa campo, pesquisa de fontes de papel, que aqui eu creio que esteja relacionado a documental, quanto ao objeto, pesquisa bibliográfica, pesquisa de laboratório e pesquisa de campo. Quanto aos fins, que é a finalidade, exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, que foi justamente a questão de Vergara, que eu usei para explicar anteriormente, que eu peguei um dos autores. Quanto aos meios, pesquisa de campo, ela classifica quanto aos fins e quanto aos meios. E Santos, que eu trouxe aqui, que classifica quanto aos objetivos, fontes de informação. Não quer dizer que um seja melhor ou que um esteja mais certo. Há livros de metodologia científica, um muito famoso é o de Gil, e cada um traz um tipo de classificação, mas a gente vê que a essência se sobressai de uma maneira igualitária. Por exemplo, os tipos de classificação geral, quanto ao fim, quanto ao meio, mas continua na subclassificação, tratando de pesquisa exploratória, de campo, descritiva. Então, em um trabalho, você pode ver uma classificação quanto a Gil, quanto a Andrade, não quer dizer que esteja errado. É importante que você pegue um livro de metodologia científica e leia e classifique sua pesquisa segundo ele. Você também terá que classificar sua pesquisa quanto ao método de pesquisa, que é quanto à abordagem do seu problema. A pesquisa é qualitativa, que o foco dela é entender, ao invés de mensurar, medir. Geralmente aborda temas que não podem ser quantificados em equações e estatísticas. Quando eu vou mensurar algum conteúdo textual, eu trato de uma pesquisa qualitativa. Por exemplo, se eu vou fazer uma entrevista, é uma pesquisa qualitativa. Meu intuito é entender o fenômeno. Ao invés de mensurar, procurar medir, procurar um grande número de amostras da população.
Eu não procuro um grande número, normalmente, em pesquisas qualitativas. Pode ser que tenha pesquisas, claro, que procurem, mas a finalidade não é medir e mensurar, usar uma técnica estatística para responder o problema. Quanto e quali, que usam métodos qualitativos e quantitativos para solucionar o problema. Muitas vezes, para responder o problema, eu preciso analisar tanto qualitativamente quanto quantitativamente. E quantitativa, objetiva, quantificar o problema, entender as dimensões dele. Em suma, esse tipo de pesquisa fornece informações numéricas, ou seja, eu vou procurar mensurar, trabalhar com estatística, quantificar aqueles dados que eu obtive. Então, eu vou classificar como quantitativa. Quando eu vou realizar as duas abordagens, qualitativa, tem uma etapa na pesquisa qualitativa, e depois realizo uma etapa quantitativa, eu classifico como quanti-quali. Aqui eu trouxe um exemplo de como descrever os procedimentos metodológicos na sua pesquisa quanto à classificação da pesquisa. Inicia com um tópico, que é o grande tópico, que é a metodologia da pesquisa, os procedimentos metodológicos, e depois o segmento. 3.1, classificação da pesquisa. 3.2, amostra da pesquisa e população. 3.3, técnicas de análise. É importante segmentar, fica mais assim, organizado. Claro que vai de preferência, não é obrigatório. Então, quanto à classificação da pesquisa, esse autor traz: esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, uma vez que foram analisadas as características de divulgação de informações de acordo com a NBCT 15, que é a norma que cita como as empresas vão evidenciar questões sociais e ambientais das empresas, de alto potencial poluidor, listadas na B3. Segundo os autores Beuren e Haupt, 2004, a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever características de determinada população ou fenômeno. Você vê que ela só não traz de maneira assim, só joga, né? Esta pesquisa é característica como descritiva. Não. Ela explica por que ela é descritiva, quando ela fala, uma vez que foram analisadas características. Então, é importante a gente justificar por que é classificada como descritiva. Quanto aos procedimentos, é considerado uma pesquisa documental e bibliográfica. Bibliográfica, praticamente todas as pesquisas vão passar por essa etapa. A gente vai ter que ir para construir o nosso referencial teórico. Então, a gente vai realizar um levantamento bibliográfico. Agora, claro, tem pesquisa que se restringe só ao aspecto bibliográfico. E também pesquisa documental. Aí ela já se justifica por que é documental. Pois analisou os relatórios de administração, os relatórios de sustentabilidade e notas explicativas das empresas de alto potencial poluidor, e bibliográfica, visto que utiliza da contribuição de vários autores sobre a temática do estudo para a construção do referencial teórico. Tendo em vista que a pesquisa buscou investigar qual segmento de empresas listadas na B3, considerado de alto potencial poluidor, que mais evidenciou informações ambientais, de acordo com a NBCT 15. Ou seja, ela vai procurar sua resposta em documentos textuais, que é uma das características da pesquisa qualitativa, através do levantamento do que vem a ser escrito em documentos. A pesquisa qualitativa pode descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis e compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais.
Ou seja, é importante que a gente não só classifique, mas associe o nosso estudo porque está classificado em tal categoria, sempre explicando no trabalho. É importante frisar aí, voltando, Tainá. Tainá? Pronto. É importante frisar aí a questão dos autores, né? Que, como ela tinha falado anteriormente, é bom você ter um autor que você cita, que você segue para fazer a metodologia. Então, esse trabalho aí, qual foi o autor que o autor seguiu? Bury e Halpe, né, que são autores que são bastante citados nos trabalhos de contabilidade, porque a Bury é contadora também, né, que é Ilse Maria Bury. Ela é contadora e tem esse livro de metodologias. Então, é muito bom, é uma referência para vocês pesquisarem esse livro. Tem na biblioteca da universidade, certo? Professora? Oi? Ele estava disponível na biblioteca virtual. Hoje em dia eu não consigo encontrar. Ele ainda está mesmo? Eu acredito que sim. Na biblioteca setorial e na biblioteca central tem. Agora, na virtual, não sei. Mas você encontra, certo? Certo. Eu tenho esse livro. Eu posso até ver a questão de escanear, certo? Uhum. Essas páginas que têm referência à parte das classificações da pesquisa e colocar para vocês. Tá Tá? bem. Só que a minha edição é mais antiga. Eu posso fazer isso, né, Vicky? Certo. Se nós podemos disponibilizar assim, partes de um capítulo, né? Podemos escanear, caso seja necessário. Pronto. Encaminhar pelo CIDA, né? É. Dando continuidade, é importante deixar bem explícito a coleta de dados. Por que meio você vai obter os dados que vão ser analisados? Vai ser uma entrevista, que é quando você vai frente a frente, né? A sua amostra de pesquisa, que pode ser um gestor, alguém que vai lhe dar os dados e efetua uma entrevista e muitas vezes grava, ou vai com uma entrevista estruturada, com um questionário, mas você está de frente a quem você está perguntando. E você, como pesquisador, vai marcando no questionário o que a pessoa fala ou anotando o que a pessoa está falando. O grande ponto-chave aqui da entrevista é que você está de frente de quem você está pesquisando, frente a frente, como mostrar a imagem. O questionário, que é muitas vezes usado como quando você não pode ir a campo, que você utiliza via Google Docs através de e-mail. Quando você está em campo, também você pode utilizar e usar quando você tem uma amostra maior a ser atendida. Eu vou investigar os alunos do CCSA. E não estamos no momento pandêmico, e são muitos alunos. Então, a melhor maneira seria através do questionário, para eu atingir aquele grande número de alunos. Um experimento que é mais realizado na área de saúde, normalmente em laboratórios, e documental, que foi como a gente viu, através de documentos eletrônicos, relatórios de administração da empresa. Em base de dados, eu posso coletar dados. Uma base de dados é economática, que tem várias informações das empresas. Que ao acessar a base de dados, você vai em busca da empresa que quer e ela lhe dá as informações, notas explicativas, indicadores financeiros. Então, o que você vai utilizar para coletar seus dados? Você vai... Tem uma pergunta A aí. classificação... Glaucon, Pode falar, uma perguntinha. por favor. Nesse caso, voltando aí, tem uma pergunta. Nesse caso, como estamos nessa situação? A resposta dos questionários por meio virtual é certa a resposta? Sim.
independente, como ela falou, independente de estar em período de pandemia ou não, sim. sempre se usou a tecnologia, né, de enviar o formulário Google Doc, tá certo? Agora, se você tiver acesso ao local, também pode ser Por meio aplicado o dos e-mails. questionário. Você imprime e passa, por exemplo, você quer pesquisar os alunos do CCSA, de contabilidade, tá? Você pode passar em sala de aula, às turmas da manhã, você entra de sala em sala, imprime e vai entregando e já recebe a resposta. Só que aí é bem mais complicado, que você vai ter que digitar as respostas e tudo mais. Quando você faz pelo formulário Doc, é maravilhoso. Você Imprimir já recebe a também. resposta na tabelinha, nos gráficos, facilita muito para você analisar, certo? Então, depois do recurso do formulário, facilitou muito a vida do pesquisador, né? Você não precisa ir a campo, ali esperar, a não ser que seja um local mais difícil. Você, por exemplo, quer fazer uma pesquisa num grupo de pessoas que estão participando de um congresso, né? Você tem as duas opções. Você mandar para o responsável do congresso enviar um e-mail com o link do formulário, ou você mesmo imprimir lá em cada sessão do congresso e aplicar o seu questionário. E depois você vai digitar para fazer as análises através do sistema, certo? Agora, tem outra pergunta que eu vou fazer, né, relacionada à entrevista. Aí sim, nesse caso, tem dois porém. Se você diz que a entrevista frente a frente, e aí, estamos na pandemia, como é que eu vou fazer a minha pesquisa se o meu orientador e a gente decidiu que vai ser uma entrevista? Como é que eu vou fazer? Né? Se você não pode ir a campo, ficar frente a frente àquela pessoa, você pode fazer a entrevista via reunião por um meio desse que a gente está usando, né? Gravado, ou pelo Google Meet, ou pelo... tem vários, né? Que a gente está usando agora, tá? Então, você vai marcar um horário com uma pessoa que você quer entrevistar e pedir permissão para gravar. E se você for presencial, E vai lá, Tainá. no momento que você está obtendo os dados, você tem o pesquisador e quem você está pesquisando presente, embora Virtual, vai seja estar frente a virtual. frente, né? E se for presencial, você vai Isso. gravar também. Ou através de um gravador no celular, seja lá qual for o meio, vai estar gravando. Só um adendo, viu? É importante a gravação, mas dependendo de quem for a pessoa entrevistada, talvez pode chegar a ter dificuldade com o gravador. Por exemplo, se você está entrevistando, sei lá, um gerente, gestores são acostumados a falar e tal, mas se você está fazendo uma pesquisa com quem trabalha no chão de fábrica, com os operários, por exemplo, alguns deles podem não se sentir à vontade com a gravação. Eu digo porque já aconteceu isso. E nesse caso faz o quê, professora? Olha, a minha dica é não perca a entrevista. A prioridade é, ou seja, seria ótimo poder gravar, mas se não puder gravar, você diga à pessoa, você tem paciência de esperar que eu escreva? E pegue a entrevista. Aí você vai ter que colocar que a pessoa não se sentiu à vontade, que nessa entrevista não foi gravador, não foi utilizado gravador, mas não perca a entrevista, por favor. Que é difícil de encontrar. É verdade. E depois essa entrevista vai ser transcrita, E deixar claro, né? também. Vai ser transcrita e a partir daí, daqueles dados, é que você vai fazer a análise qualitativa. Você vai tirar, né, daquela entrevista o que lhe interessa, certo? Pode continuar, Tainá. É importante nessa pesquisa, tanto com questionário, entrevista, que você vai se relacionar com seres humanos, né? Questionário você vai pedir alguém para te responder. Então, é importante você deixar claro que vai manter em sigilo, para a pessoa sentir mais à vontade, que não vai ter identificação do nome de quem foi a pessoa. Então, se você elabora o questionário, você colocar no início, quando você vai apresentar o tema da sua pesquisa e pedir participação,
Esta pesquisa manterá sigilo dos seus participantes. E na entrevista também, no momento que você estiver efetuando, é importante deixar claro isso, porque isso pode deixar o seu participante de pesquisa mais à vontade. Não que pode ser que mesmo assim ele opte por não querer gravar. Aí a professora deu outra dica de anotar no papel o que está falando. Mas assim, você ir com essa informação pode ser que deixe a pessoa mais à vontade. Só lembrando também, né, que dia 6 de outubro vai ter uma palestra sobre o Comitê de Ética, que isso aí está relacionado ao Comitê de Ética, né? Para fazer uma entrevista, a pessoa tem que solicitar, né, o termo de consentimento ao entrevistado, e ele vai assinar ou fazer uma autorização virtual, alguma coisa assim, autorizando. Isso aí tem que ser feito através do Comitê de Ética, tá? Você submete o seu projeto, dependendo do caso, é obrigatório, tá? Então, dia 6 de outubro, a gente vai ter a palestra sobre o Comitê de Ética, que é importante todos participarem também, certo? Obrigada. Eu participei dessa palestra quando eu fazia graduação, coloquei meu projeto de pesquisa no Comitê de Ética, foi aprovado, e foi a partir dessa palestra que deixou tudo mais simples. E o Comitê de Ética trata de pesquisas com seres humanos, né? Quando é questionário ou entrevista. Então, é importante, realmente, é de grande conhecimento para o pesquisador essa palestra. Classificação da coleta de dados. Voltando aqui. Como eu posso classificar os dados que eu vou obter? Os dados primários são aqueles dados obtidos diretamente do pesquisador com o uso de seu próprio instrumento e experiência. Ou seja, eu sou o primeiro a ter acesso àqueles dados. Exemplo, quando eu for efetuar uma entrevista, aqueles dados são únicos, a fala daquela pessoa não é igual à outra. E eu que elaborei o questionário, as perguntas de pesquisa. Então, são dados primários. Já os dados secundários, se trata de um conjunto de informações que já foram coletados por outra pessoa, durante um processo de investigação diferente. Ou seja, quando se trata de uma pesquisa documental, levantamento de relatório das empresas, aquela informação está ali e acesso a qualquer pessoa. Então, são dados secundários, são dados que não são exclusivamente meus. Está de acesso livre, né? Outras pessoas podem acessar, eu classifico como dados secundários. A diferença de população e amostra, isso é um tópico que tem que ter, um subtópico da metodologia, né? População é um conjunto de elementos, empresas, produtos, pessoas que possuem as características que serão objeto de estudo. E a amostra é uma parte do universo, população escolhida, segundo algum critério de representatividade. Ou seja, se eu for investigar qual a adoção de práticas gerenciais em pequenas e médias empresas, na Paraíba, a minha população são todas as pequenas e médias empresas da Paraíba. A minha amostragem é quem respondeu à minha pesquisa. Digamos que, um exemplo, tenha 3.000 pequenas e médias empresas totais na Paraíba, cadastradas, seria a minha população. E eu enviei um questionário para elas e tive um retorno de 50% dessas 3.000. Então, 50% seria a minha amostragem, seria 1.500 das 3.000 pequenas e médias empresas da população. Então, é o todo. E a amostra é o que eu consegui daquele todo. Aqui é como eu vou classificar a minha amostra. Quais são os tipos de amostras existentes? A amostra aleatória simples.
cada elemento da população tem chance de ser selecionado. É uma seleção aleatória, na amostra aleatória simples. Na estratificada, que é um outro tipo, seleciona uma amostra de cada grupo da população. Exemplo, eu vou distinguir aquela população por gênero, feminino e masculino, por profissão ou por idade. Então, seria uma amostra que eu vou estratificar, através de algumas características. Por conglomerados. Seleciona conglomerados, bem como empresas, famílias, edifícios. E por acessibilidade, é quando eu tenho facilidade de acesso. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui que um tema de pesquisa podia surgir da sua atuação profissional e você podia efetuar um estudo de caso naquela empresa por meio da acessibilidade que você tem. De você estar no local, de você trabalhar, de você ter afinidade com as pessoas e saber que aquelas pessoas vão aceitar participar do seu estudo. Ser acessível, como já diz a palavra. Por tipicidade, seleção de elementos que o pesquisador considere representativo. Nesse caso, o pesquisador tem que conhecer bem toda a população para selecionar algo que vá representar bem aquela população. E seria por tipicidade. Aqui eu cheguei no último tópico do projeto de pesquisa, que é o cronograma da pesquisa. Como a pesquisa se desenvolve em várias etapas, é necessário fazer a previsão do tempo necessário para se passar de uma fase para outra. Ou seja, como o projeto de pesquisa se trata de um planejamento, eu vou planejar quando é que eu vou agir. Quando eu definir o tema, eu defini o tema em abril. Elaborei o problema em maio e especifiquei os objetivos. Aí eu já vou fazendo um cronograma de quando eu vou efetuar as outras etapas. Elaboração do referencial teórico, seleção da minha amostra, a elaboração de uma entrevista, quando eu vou fazer a coleta de dados, aí a análise e interpretação de dados, que é após o projeto, né? Mas eu já deixo no cronograma, porque eu não vou efetuar, e o projeto, né, é um planejamento, e ele não faz parte do TCC, o meu TCC é continuidade do meu projeto de pesquisa, então eu deixo no cronograma. Embora não tenha análise e já interpretação de dados no projeto, mas como eu vou realizar no futuro, eu deixo no meu cronograma. Redação do relatório, que é você redigir sua interpretação dos dados. Entrega do TCC e o TCC corrigido. Então, é importante que eu trace o cronograma do começo ao final, para que eu tenha noção de cumprir aquelas metas como pesquisador e chegar ao fim da minha pesquisa, não deixar algo solto. E o cronograma faz parte do projeto de pesquisa, pelo projeto ter uma finalidade do planejamento da pesquisa. Então, é muito importante definir essas datas e cumprir as datas. Agora eu vou apresentar algumas dicas. Então, eu peço a atenção de vocês das dicas que eu vou trazer. Uma dica muito importante é o que seria plágio e autoplágio. É importante a gente evitar essas práticas que são antiéticas e, uma vez efetuadas, pode ocorrer, de repente, se alguém fez um plágio, se formou e foi descoberto. Pode tirar o seu TCC e até seu diploma, por ser uma prática antiética. Então, é bom ter muito cuidado com isso. E o que seria um autoplágio? Um autoplágio é a apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo mesmo autor da pesquisa, sem as devidas referências dos trabalhos anteriores. Por exemplo, eu já pesquisei, já coloquei meu artigo no Congresso
e eu vou publicar ele em outro congresso, os mesmos dados. Só vou mudar o título, só isso. Isso seria um autoplágio, que é uma representação total ou parcial de textos já publicados, da autoria do autor. E utilização de resultados publicados anteriormente como tivesse sendo publicados ineditamente do mesmo autor da pesquisa. Por exemplo, eu tenho vários resultados de pesquisa e publico. Aí eu pego uma parte desses resultados que já foram publicados e publico dizendo que é outro artigo, sendo que era o mesmo. Isso se chama autoplágio. Eu mesmo me plagiar de textos de pesquisas que já foram publicadas, sendo de minha autoria. E o plágio é a apresentação feita por alguém como de sua própria autoria, de trabalho, de algo intelectual produzido por outro. Por exemplo, eu efetuei a minha pesquisa, o meu TCC, e alguém pega o meu TCC e muda só o nome. Isso seria um plágio. Ou pega uma citação de um autor e não cita o autor. Também um plágio. Então, é muito importante que isso tenha sido evitado, já que pode haver diversas consequências. Ninguém quer passar 4 anos para se graduar por causa de um plágio, perder esses 4 anos, né? Então, fiquem alerta e não cometam essas atitudes de falta de ética. E uma dica que eu venho trazer, como eu já expliquei o que é plágio, é como evitar o plágio. Aí eu trouxe essa tabelinha que diz assim: cite o autor sempre que citar palavras literais de outras pessoas, parafrasear palavras de outras pessoas, usar ideia, opinião ou teoria de outra pessoa, usar dados estatísticos, ilustrações ou materiais de outras pessoas. Ou seja, tudo que eu me apropriar de outras pessoas, eu tenho que citar. Tudo que vier do meu trabalho de outro autor, eu citando, eu evito o plágio. É bem simples, né? Outra dica que eu venho trazer, já que em todas as etapas a gente vai estar escrevendo, é erro de evitar na escrita de um trabalho científico. O que evitar? Falta de ética, como já foi relatado. Presença de plágio. Isso você não perde não só o trabalho, mas até seu diploma, né? Como eu falei. Referencial teórico superficial. É também um erro de se evitar. Quando eu não cito muitos autores, eu faço 2 páginas de um autor só. Então, tá superficial, eu não busquei outros trabalhos, né? Só fiquei em um trabalho, em 2, fazendo 2 páginas do mesmo trabalho. Muita opinião, pouca fundamentação teórica. Erros de ortografia para ser evitados. Ausência de citações e referências durante a escrita. Formatação equivocada. E junção da primeira pessoa com a terceira pessoa. E é importante ressaltar que no projeto de pesquisa, os verbos estarão no futuro, já que a metodologia ainda vai ser efetuada. Você descreve que vai aplicar questionário para obter os dados, mas ainda não foi efetuado. Então, você escreve, será aplicado um questionário. Aí, quando você passar para o seu TCC, o seu artigo científico, a sua dissertação, que seja, que advém daquele projeto de pesquisa, você já efetuou. Você já colocou em prática a metodologia, já aplicou o questionário. Então, você coloca aqueles verbos no passado no TCC. Mas, durante o projeto, como é um planejamento que você ainda não efetuou a metodologia, os verbos têm que ser no futuro. Então, fica aí um alerta. Como a gente está dando a palestra aqui de projeto de pesquisa, é importante que no projeto esteja no futuro. E quando for terminada a pesquisa com seus resultados já,
vá para o passado. E o fechamento de ideias sem lógica. Evitar fechar um parágrafo, uma ideia sem lógica. Então, isso que a gente tem que evitar para fazer uma boa escrita durante um trabalho científico. Aqui foi algumas referências que eu utilizei para estar passando esse conteúdo para vocês hoje, discutindo juntos para aprender também com vocês. E, por fim, obrigada, eu agradeço muito a oportunidade das professoras de dar essa oportunidade de estar ministrando esse mini curso com vocês e dar oportunidade a alunos que foram e são hoje da UFPB, né? Eu fui da graduação, me formei em 2009, agora há pouquinho, e hoje estou aqui, vocês também podem estar, e todo mundo aprendeu em conjunto. Agradeço a interação de todos que tiveram comigo. Deixo o meu contato, vou disponibilizar esses slides, vou passar às professoras para encaminhar por e-mail, ou falando comigo, eu também posso disponibilizar. E agradecer a todos que participaram, porque sem a participação não tem minicurso, e vocês são bem mais importantes do que nós mesmos que preparamos o minicurso, né? Que são os participantes. Que tudo a gente faz pensando em contribuir um pouco com vocês, e vocês também contribuem com cada dúvida conosco. Participação vai nos animando e contribui com todas nós que trabalhamos para realizar essa oficina. Eu agradeço a participação de todos e a oportunidade. Obrigada. Tainá, tem só uma pergunta aqui, antes da gente encerrar, de Davi, que é importante. Posso mudar a abordagem da pesquisa na hora de elaborar o TCC? Exemplo, eu coloco quantitativa, mas com as coletas de dados, vejo que tem informações importantes que não podem ser contadas. Posso mudar para quanti e quali? Pode sim, se você... É um planejamento, né? Se você vê que, de repente, você tem a oportunidade de efetuar uma técnica de pesquisa quali para responder melhor o seu projeto de pesquisa, você pode mudar o projeto, como diz a palavra, né? O projeto é um momento que pode sofrer algumas alterações também. Pode permanecer e pode alterar. O importante é que você consiga chegar ao seu problema de pesquisa. Você responde o seu problema de pesquisa. Certo. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, Tainá, de estar aqui, né, esta noite compartilhando, né, conosco, com os alunos, né, que, como ela já disse, né, ela foi aluna do FPB, né, terminou o ano passado, então vocês podem ver, né, da experiência dela, né, que já está no mestrado. Então, agradeço, Tainá, pela disponibilidade, a todos vocês por estarem aqui, porque, como ela disse, né, sem vocês não teria sentido, né, fazer uma oficina, né, e agradecer também ao projeto Balcal, né, na pessoa da professora Valdinelli e do Francisco, né, que dão apoio. O Edson teve que sair para uma aula, mas fica aqui registrado o agradecimento também à bolsista do Contemp. E agradeço a professora Vitória. Eu que agradeço. Tem aqui, o pessoal está colocando aí, muito obrigada, agradecemos. Foi uma noite muito proveitosa, esclarecedora, Tatiana. Todo mundo agradecendo aí, né? Então, aproveite a oportunidade que vocês tiveram aí nessa noite de elaborar, né? Aproveitar aí a semana, para na próxima semana a gente já estar aí com esse projeto pronto. Procurem ser os orientadores com essas dicas, vocês já vão levando essas informações para o projeto. Realmente foi muito válido, né? Vamos colocar em prática e agradecemos, né, aí a Tainá pelo esforço, pela dedicação. Qualquer um de vocês, né, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, pode estar aí
no lugar de Tainá, né? Auxiliando a gente aí nessa informação, repassando, né? Dicas de como elaborar um projeto, de como elaborar um TCC. Parabéns. Muito obrigada, Tainá, e obrigada a todos que participaram. Eu deixei meu e-mail também aqui no chat. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu souber para ajudar, já fui aluna e também estou para ajudar todos, né? O que está ao meu alcance. Eu agradeço a oportunidade também e a todos os participantes.